Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, assessores de investimentos, investidores que estão aqui, que nos acompanham, amigos do nosso canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um tema extremamente importante para quem trabalha no mercado financeiro, mas serve com certeza para você que é investidor e quer aplicar essas técnicas à sua vida, à sua carreira profissional. O tema hoje é network, um tema que eu gosto bastante e que eu vejo, sobretudo, uma utilidade gigantesca para o sucesso profissional de qualquer indivíduo, seja no mercado financeiro ou fora dele. Você se acha alguém interessante? Você já ouviu falar sobre as técnicas de network para ser alguém mais interessante? Eu gosto de frisar alguns pontos antes de efetivamente definir o que é network e dar algumas dicas sobre como você pode aprimorar essas técnicas para ser uma pessoa mais sociável, mais bem relacionada e usufruir disso com certa eficiência. A primeira coisa é que network não tem a ver com você. Ou seja, para ter uma perspectiva eficiente, eficaz do que é network, você precisa tirar os olhos de si mesmo e olhar para o que você pode agregar ao mundo ao seu redor. Uma pessoa que é bem relacionada, uma pessoa que consegue ter um bom network, é uma pessoa, sobretudo, que agrega valor para as pessoas ao seu redor. Ou seja, se você quer partir de uma premissa fundamental para ser alguém bem relacionado e usufruir bem do que é network, você precisa olhar para as pessoas ao seu redor e tirar os olhos um pouco de você. Porque o que acontece na maioria das vezes é que, normalmente, pessoas que possuem um bom network são pessoas que usufruem de maneira autocentrada do que o network pode proporcionar. Isso não é errado, é claro, isso é uma consequência boa de ser uma pessoa bem relacionada, ter bons amigos em várias áreas, conseguir captar clientes para você que é assessor de investimentos, fechar negócios, ter experiências marcantes com pessoas dos mais variados perfis. Isso é consequência de ser bem relacionado. Mas ninguém deveria olhar para network como sendo algo que você recebe, mas algo, sobretudo, que você dá. Se você quer ser alguém bem relacionado, pensa no que você pode agregar ao mundo ao seu redor. E aí, definindo para você o que é network, network é a arte de se relacionar. É a capacidade que o ser humano tem de fazer conexões com outras pessoas. Eu gosto de falar sobre isso. Em um sentido filosófico, o ser humano é financeiro, o ser humano é filosófico, o ser humano existe essa discussão espiritual, o ser humano é também material, o ser humano é jurídico, porque ele se organiza juridicamente, ele cria as leis para sobreviver socialmente, e também o ser humano é, dentre tantas outras características, um ser sociável. É por isso que a solidão traz tanto sofrimento para as pessoas. É claro, existe um nível importante na solitude, mas não confunda solitude com solidão. Solitude é um momento que você tira para si mesmo, para se conectar com você mesmo, reavaliar seus padrões de vida, reavaliar o seu projeto de vida e, a partir disso, ir para o mundo se relacionar novamente. Mas, de uma maneira bem específica e filosófica até, o ser humano é um ser sociável. E por causa disso, todas as nossas manifestações de estilo de vida, seja trabalho, relacionamento, entretenimento, passa por esse fator social. Então não é diferente com o trabalho. Para que você consiga ter sucesso na sua carreira profissional, você precisa entender a importância da sociabilidade, da vida social dentro desse contexto. Partindo agora efetivamente para os pontos, eu listei 3 pontos importantes para você que quer ser alguém mais interessante, alguém que quer ter um bom network. Eu gostaria de pontuar primeiro, seja alguém genuinamente interessado na vida dos outros. Lembra que eu falei lá na premissa de que você precisa tirar os olhos de si mesmo e olhar para o mundo ao seu redor? Bem, como continuidade eu gostaria de pontuar essa primeira dica. Começa a se interessar genuinamente pela vida das pessoas. Todo mundo gosta de se sentir importante. Você gosta quando as pessoas dão atenção ao que você faz, ao que você gosta, ao que você não gosta, à sua forma de ser. Não é muito bom quando as pessoas estão em uma roda dizendo: poxa, como Matheus é alguém focado na dieta, ou poxa, como Matheus é alguém interessante, engraçado. Todo mundo gosta de se perceber percebido dentro do seu contexto social. Agora, quando você se utiliza dessa arma, desse gatilho, em favor da conexão, em favor do network, você consegue criar pontes conectivas com as pessoas quase que indestrutíveis. Começa, de fato, a se interessar genuinamente pela pessoa. Antes de pensar em negócios, antes de pensar no que você tem para dizer, começa a fazer perguntas inteligentes, perguntas intencionais às pessoas que você está se relacionando. É muito bom ser ouvido. E a pessoa que se conecta com você também gostaria de ser ouvido. Eu não sei se você já teve essa impressão, ou talvez você já seja essa pessoa. Existem pessoas que não param de falar. A vida delas é muito importante e talvez não há espaço na cabeça delas para que a vida do outro ganhe protagonismo no assunto.
Então, se você é essa pessoa, ou se você percebe pessoas vivendo exatamente assim no seu contexto, começa a fazer exatamente o oposto, que você vai se destacar. Porque em um mundo onde as pessoas estão muito preocupadas em falar sobre elas mesmas, quem tem a capacidade de sentar em uma mesa e se relacionar genuinamente interessado na vida do outro, no que faz, no que gosta, do que não gosta, no que trabalha, nos seus valores, no seu propósito de vida, naquilo que conquistou, naquilo que está buscando conquistar, tenho certeza que você vai se destacar de maneira significativa. Então, dentro desse ponto, eu gostaria de destacar 3 dicas para que você consiga ser alguém genuinamente interessado na vida das pessoas. A primeira coisa, ouça as pessoas. Você já deve ter conhecido alguém que, quando está conversando com outra pessoa, ao invés de ouvir de fato, ela já está pensando naquilo que ela vai falar, naquilo que ela vai dizer, naquilo que ela vai responder, como se fosse uma espécie de debate, de conversa. Quando, na verdade, não deveria ser assim. Do contrário, se a pessoa está falando algo, talvez você possa fazer ainda mais perguntas que revelem ainda mais a profundidade daquele assunto. Imagina a pessoa está falando um problema de trabalho. E aí, ao invés de você especificar, dar a ela a oportunidade de ser mais específica naquela demanda que talvez ela tenha dado uma atenção significativa na conversa, você já traz um problema seu que se equipara ao dela ou que é maior do que o dela. Já conversou com pessoas assim? Você está dizendo um problema de trabalho e a pessoa diz, rapaz, e eu passei por isso, por isso, por isso. Parece que você está muito mais interessado em falar sobre o que você passou do que necessariamente ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Então, ouça genuinamente as pessoas para se demonstrar genuinamente interessado na vida delas. Uma segunda técnica é manter o contato visual. Às vezes, quando você está conversando com alguém e desvia o olhar, por mais que você esteja atento no ouvido, é como se você cortasse a linha de conexão. Porque olhar nos olhos nada mais é do que você conectar o seu cérebro da outra pessoa. É a sua vida dando importância à vida daquela outra pessoa e ela, por consequência, também te dando importância. Então, mantenha um contato visual. É claro, você não vai ficar vidrado na pessoa como se você estivesse pretendendo atacá-la. Não é isso. Mas mantenha o olhar. Olha para a pessoa, porque é sinal de que você está atento. Faz perguntas inteligentes, aprofunda a conversa com essa pessoa. E o ponto 2 de técnicas para que você se demonstre genuinamente interessado é que você faça contato visual, porque isso é muito importante. A segunda dica é para que você desenvolva habilidades úteis e compartilháveis. Não tem como ser interessante apenas de maneira passiva. E agora a gente começa a olhar um pouco mais para você. Primeiro ponto, a gente olha para o mundo ao nosso redor, ou seja, dá importância às pessoas que a gente está se relacionando, fazendo network. Agora você olha para si mesmo e começa a se perceber como um agente ativo no processo de relacionamento, no processo de network. Então, você se acha alguém interessante? Normalmente tem 2 extremos aqui. O primeiro extremo é aquelas pessoas extremamente otimistas, ou pessoas que beiram um pouco o narcisismo, que são vaidosas e que se acham de fato pessoas muito interessantes. Na maioria das vezes nem são pessoas chatas, pessoas que não lidam bem no relacionamento interpessoal, são pessoas autocentradas e um tanto narcisistas. Então, se você se acha muito interessante a ponto de não precisar desenvolver habilidades de comunicação, desenvolver habilidades e técnicas compartilháveis e úteis, a ponto, inclusive, de você ser sempre o centro da conversa, pode ter certeza que você vai ter um problema muito grande aqui com o relacionamento. Talvez as pessoas não tenham coragem de te dizer isso, mas você é um problema para esse contexto. O outro extremo, saindo aqui da pessoa que se acha super interessante, tem a pessoa que não se acha nada interessante e está bem confortável com isso. Ela se ofusca no meio das relações interpessoais, acabam não se desenvolvendo por isso, não fazem network. Se de repente trabalharem com uma área mais comercial, acabam não performando tão bem por causa da inabilidade, da ineficiência dentro desse contexto social e vivem confortável nesse contexto. Outro extremo péssimo. E eu diria que é tão ruim quanto esse outro extremo, porque no fim das contas, os 2 contextos acabam tomando decisões egoístas e autocentradas. Em um contexto, a pessoa se coloca no palco do protagonismo da vida, como se as outras pessoas não importassem, e ela é super interessante mesmo e está confortável com isso. Do outro lado, essa pessoa, em uma decisão deliberada e autocentrada, acaba não agregando ao mundo, porque todo mundo tem o que agregar ao mundo ao nosso redor, porque simplesmente está confortável em não ser o centro das atenções em algum momento. Ou ao menos dá a chance de outras pessoas ao seu redor se tornar isso. Se ofuscam, se inibem e vivem confortável com isso.
Os dois contextos são péssimos. Qual é, Matheus, a visão equilibrada sobre a autoanálise relacionada a network? Você deve ser alguém que se esforça para ser o máximo de interessante possível, mas com consciência de que as pessoas ao seu redor também têm algum nível de importância e de habilidades compartilháveis que podem ser úteis para você. Saindo um pouco do olhar para as pessoas ao seu redor, vamos olhar para si mesmo agora. Aprimora técnicas que possam te ajudar a ser alguém mais interessante. Seja você nesse contexto de autoconfiança, seja você nesse contexto de menos confiança. Desenvolve habilidades que possam ser compartilháveis, que possam ser úteis às pessoas. Técnicas de liderança, comunicação, notícias, economia, filosofia, literatura, hobbies, entretenimentos e tantas outras coisas que podem agregar uma conversa. Você precisa desenvolver essas habilidades, gostar das coisas, para que você tenha uma conversa bacana com as outras pessoas. É claro, tem assuntos que eu não vou dominar. Eu já sentei em uma mesa com vários empresários que gostavam de hipismo e eu não tinha habilidade nenhuma para falar sobre aquele assunto. Mas eu tinha uma coisa, interesse. Eu fiz perguntas inteligentes sobre aquele determinado esporte e a conversa fluiu. E entrei no assunto ali. Não gosto, não pratico, dificilmente vou praticar um esporte como esse, mas eu dei a devida importância àquelas pessoas. E o engraçado é que sempre que nós damos importância a outra pessoa, é como se fosse automático. O gatilho de reciprocidade é ativado e a pessoa vai fazer perguntas também para você da mesma natureza. Faça o teste. Pergunte a uma pessoa, o que é que você faz? E a pessoa vai dizer, eu sou médica. Quantos anos você é médico? Quantos anos você é médica? 10 anos. E qual foi a área que você escolheu para trabalhar? Eu escolhi para trabalhar em neurocirurgia, cardiologia. E aí você começa a especificar, fazer perguntas, perguntar os maiores desafios, como é a rotina da pessoa, o que é que ela mais gosta de fazer dentro da profissão dela. Começa a especificar, óbvio, com um nível de cuidado para não entrar em detalhes da vida da pessoa que diz respeito à intimidade dela, mas dentro do bom senso começa a especificar. Quando você parar, ela vai fazer exatamente o mesmo com você. A chance é muito alta disso acontecer. Isso acontece porque você deu a genuína importância à vida da outra pessoa. Conectando esse primeiro com o segundo ponto, quando você dá a devida importância a outra pessoa, você acaba também trazendo a atenção um pouco para si. E é nesse momento que essa segunda habilidade vai te ajudar muito. Ou seja, você é uma pessoa de um know-how de vida, de um estilo de vida interessante. E aí você vai também ver essa oportunidade como uma boa chance de ajudar pessoas, de agregar a vida das pessoas, de falar sobre a sua vida e de propagar talvez o seu legado ou aquilo que você gosta de maneira prática, de maneira muito simples. E a terceira dica, por fim, ofereça valor agregado às pessoas. E nesse momento eu gostaria de ser intencional naquilo que é técnico, naquilo que é profissional, porque a conversa ganhou um nível de profundidade a ponto da pessoa te trazer um problema. Você não vai agregar valor para a pessoa se ela não te trouxer um problema, porque aí você vai virar aquele vendedor chato. Mas conforme você vai aprofundando, por exemplo, conversando com o médico, falando sobre a profissão dele, sobre carga de trabalho, sobre vida financeira, de repente esse médico dá a oportunidade de você agregar a carteira de investimentos dele, para você que é assessor ou assessora de investimentos. Então é exatamente nesse momento que você vai agregar tecnicamente a pessoa. Para isso você precisa estar preparado. Assim como você deve estar preparado para agregar ao estilo de vida da pessoa, hobby, cinema, filosofia, psicologia, literatura, você também deve estar tão preparado quanto ou até mais para oferecer a solução técnica daquilo que você faz como profissional. Porque é nesse momento que a pessoa vai sentir que foi bem atendida e que as suas dores foram sanadas. Então, se você dá atenção à vida da pessoa, agrega valor no estilo de vida dela, dá importância ao que ela faz, sugere coisas, fala sobre a sua vida, começa a conversa a ganhar um nível de intimidade e de profundidade maior, ou seja, conexão, network, é agora que a pessoa vai confiar em você. Ela vai dar a oportunidade de você entrar. De repente, marcar uma reunião, bater um papo, tomar um café, estender aquele network até para um nível de amizade. Boa parte dos meus clientes acabam sendo meus amigos pessoais. Eu lido diariamente com eles. Eu marco semanalmente almoço, momentos de conexão onde eu posso conversar com essa pessoa e usufruir também da intimidade na vida pessoal daquela pessoa, juntando profissional com pessoal e fazendo tudo isso culminar em uma boa relação de network. Então, para resumir, dê a genuína importância à vida das pessoas, faça perguntas inteligentes e deixe a pessoa entender de que ela é uma pessoa importante para você naquela conversa, de que você não está pensando o tempo todo no que vai falar, naquilo que vai dizer. Desenvolve habilidades compartilháveis e úteis para que você também agregue a pessoa ao estilo de vida, ao contexto da conversa e se prepara tecnicamente para oferecer o teu trabalho
no momento oportuno. Ou seja, agregue valor àquela pessoa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre network, onde a gente falou sobre algumas técnicas. Vamos desenvolver muito mais esse tema aqui no nosso canal. Se você está aqui, já se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha com aquele teu amigo que precisa melhorar o network, ou até aquele que já faz isso e que precisa ser elogiado, para que a gente possa criar uma comunidade de pessoas bem intencionadas dentro do mercado financeiro, ou até em outras profissões. Acredito que o nosso canal, em termos gerais, ele serve também para muitas profissões. Até a próxima.